Você pode imaginar que a natureza não se envolve em bobagens? Que todas as funções do corpo são propositais, que seguem um plano e têm sucesso por um longo tempo? Todas as funções corporais se adaptam às circunstâncias externas diariamente. Por exemplo, quando corremos, nós suamos e nossa pulsação aumenta. Ou nos bronzeamos após a exposição prolongada ao sol. Ou nossos músculos crescem se forçarmos eles regularmente ao limite. Entretanto, outras mudanças no nível celular ou funcional são chamadas de doença, pois até agora ninguém foi capaz de dar algum sentido a elas. Ao conhecer a nova medicina, percebemos que nada no corpo está errado ou falso, que todas as mudanças fazem parte dos programas especiais com sentido biológico da natureza, que abreviaremos como SBS, e cujo objetivo é dar suporte à sobrevivência do indivíduo ou do grupo. Por programas especiais, entendemos um programa iniciado em condições especiais quando as necessidades biológicas básicas de repente não são mais atendidas, como, por exemplo, ingestão de alimentos ou oxigênio, integridade física, contato com outros seres vivos, status no território, reprodução e etc. As mesmas necessidades biológicas também são encontradas nos animais, embora cada espécie tenha suas próprias peculiaridades decorrentes de seu código biológico. Como a maioria do corpo e seu funcionamento são muito semelhantes em todos os mamíferos, seus mecanismos de adaptação, na forma de programas especiais com sentido biológico, são em grande parte idênticos. O que geralmente é muito diferente em humanos e animais são apenas as situações em que uma necessidade biológica básica não é mais atendida, o que desencadeia um programa especial. Aqui estão 3 exemplos, primeiro do reino animal. Se um cervo é surpreendido por um incêndio florestal, sua sobrevivência está em perigo e ele reage com medo da morte. Essa sensação desencadeia o SBS, ou seja, o programa especial com sentido biológico dos alvéolos pulmonares, responsáveis pela captação de oxigênio. Eles maximizam sua função no SBS para que o cervo possa correr mais rápido e por mais tempo, para escapar da ameaça. O antílope encontra seu poço de água seco e, de repente, não sabe onde encontrar água fresca. Para sobreviver, ele deve deixar o seu ambiente seguro e iniciar o SBS dos túbulos coletores renais. Estes são responsáveis pela reabsorção da água. O SBS aumentará sua função para que quase toda a água seja retida até que o antílope encontre outra fonte segura de água. Um filhote de raposa cai de um barranco, ferindo-se gravemente. A mãe percebe que ele está em perigo e não pode mais cuidar de si mesmo, e que seu dever de garantir a segurança e os cuidados do filho foi violado. Um SBS das glândulas mamárias na mãe é ativado para produzir mais leite e, assim, cuidar melhor do pequeno até que ele se recupere. Quase tudo ao que nós até agora nos referimos como doença ocorre dentro da estrutura de um programa especial com sentido biológico. Hoje, catalogamos mais de 100 diferentes programas sensatos de desenvolvimento. Programa sensato de desenvolvimento significa que, no modo de vida natural, original, esses programas são coerentes e ajudam na sobrevivência em situações difíceis, como mostrado nos exemplos. Vamos examinar os mesmos exemplos, agora em um modo de vida moderno e não natural, típico dos humanos civilizados. O medo de morrer dura apenas pouco tempo na natureza. Ou o animal escapa da ameaça, ou morre. Humanos, por outro lado, podem experimentar medo da morte por meses, por exemplo, devido a um diagnóstico médico ruim. O medo da morte é o mesmo que o do cervo, mas não há uma ameaça real visível ou um inimigo do qual fugir. Ele agora persiste, talvez meses ou até anos, na sensação de medo, uma situação que a nossa biologia não previu. O SBS dos alvéolos pulmonares começa aqui, na pessoa também. Mas eles não funcionam por minutos em sua capacidade máxima, mas sim por meses. Como resultado, as células proliferam para melhor atender a essa tarefa aparentemente perpétua.
Dependendo da intensidade e duração, essa proliferação celular torna-se visível em um raio-x e será diagnosticada como um câncer alveolar por um radiologista, ou imprecisamente como um câncer de pulmão. A perda do ambiente seguro, como no exemplo do antílope, dura na natureza por pouco tempo. Isso geralmente não é o caso para nós, pessoas. Por exemplo, quando a esposa idosa morre e o velho viúvo precisa sair de casa e é deixado sozinho em um asilo. Como resultado, dependendo da percepção da situação, o SBS, o Programa Especial com Sentido Biológico dos Túbulos Coletores Renais, pode ser iniciado. Ao contrário do antílope, que morre ou resolve a situação em pouco tempo, encontrando um ambiente novo e seguro, o idoso fica nessa pelo resto da vida. Como agora os rins dificilmente excretam água, ele é diagnosticado com insuficiência renal. Veremos por que esse senhor mais velho poderia reagir dessa maneira, enquanto outros talvez reagissem de uma maneira completamente diferente. Na natureza, a duração do SBS de mama é sempre limitada no tempo. Compare isso com os seres humanos. Por exemplo, quando a filhinha de repente corre para a rua e é atropelada por um carro. A mãe pode iniciar o mesmo SBS com uma ansiedade instantânea em relação à filha, para fornecer à criança mais leite materno. No entanto, ao contrário do caso da raposa na floresta, a situação de vida ou morte da criança não se resolve necessariamente dentro de poucos dias. Graças à medicina de urgência, a criança pode ser artificialmente mantida viva por semanas, mesmo nas piores lesões, e acaba sobrevivendo a um acidente tão terrível. Mas, como resultado, o SBS de glândulas mamárias permanece ativo na mãe por semanas, para que as células, trabalhando em sua capacidade máxima, se multipliquem. Isso forma um tumor mamário, que também é imprecisamente chamado de câncer de mama. Mas antes que alguém se preocupe de maneira desnecessária, dificilmente qualquer lesão ou doença de seus próprios filhos levará a este SBS em casos individuais. Porque mesmo aqui, a reação de uma mulher com esse SBS depende de critérios muito específicos, os quais veremos na próxima parte. O início de um SBS significa que nosso corpo reage com sua lógica animal, tentando fazer o melhor para superar uma situação difícil. Somente se a mulher, no caso deste SBS, persistir por meses com o sentimento de que a criança não é adequadamente cuidada, a proliferação celular acabará resultando em uma descoberta de tumor, como foi o caso nesta mãe. Os programas especiais ainda são a melhor autorregulação possível de um organismo vivo. Embora o rápido desenvolvimento de nossa civilização leve ao fato de que cada vez mais as mudanças orgânicas deixem de cumprir seu objetivo e, portanto, não contribuam realmente para a solução da situação. Ao invés disso, nesses casos, eles se tornam problemas separados, que chamamos de doença. O Dr. Hammer formulou isso na quinta lei biológica, a lei do entendimento de que todas as assim chamadas doenças fazem parte de um programa especial com sentido biológico, compreendidas como reações animais, instintivas, viscerais. De todas aquelas causas anteriormente assumidas, como células cancerígenas malignas, patógenas ou defeituosas, não sobra nada. Passamos a ver apenas programas sensivelmente projetados pelo nosso corpo, que levam, devido a maturidades excessivamente longas, a alterações funcionais e celulares, que antes eram consideradas malignas, infecciosas ou defeituosas. Ao entender como esses programas especiais funcionam, quase ninguém precisa se preocupar com os diagnósticos sérios. Se a paciente com tumor, em nosso exemplo, sabe que o crescimento das células da mama tem uma conexão muito concreta com a sua vida, então não é mais um processo caótico e maligno, que inevitavelmente leva a uma morte agonizante em sua imaginação. Pelo contrário, é um programa regulado cuja razão de ser ela pode entender, cujo curso posterior é aproximadamente previsível e, acima de tudo, cujo caminho posterior ela mesma pode influenciar a afetar de maneira positiva, como iremos ver. Ela não é mais uma vítima da doença, mas se torna uma corresponsável do caminho a seguir, através do conhecimento das 5 leis biológicas.
Assim como os alvéolos pulmonares, túbulos coletores renais e glândulas mamárias, cada tecido do corpo tem seu próprio programa especial e tem a sua própria maneira de se adaptar em caso de uma situação conflitual, seguindo um padrão preciso, reproduzível e previsível, que examinaremos nas sessões a seguir.